Olá, eu sou Salete Peixoto Gonçalves, professora da Universidade Federal do Acre. Estamos aqui essa tarde para apresentar o nosso trabalho, intitulado Educação de Jovens em Privação de Liberdade, um olhar decolonial pelos multiletramentos. Isso. Eu sou a professora Gracinete Albuquerque Oliveira, também professora da Universidade Federal do Acre, líder do ELAI e pesquisadora do grupo GPPDF. Nós estamos no eixo temático 13, Educação em Direitos Humanos, Dignidade e Ética. Para citar as instituições e grupos de pesquisas envolvidos nesse trabalho, eu tenho que contar que todo o programa que eu vou citar agora, nesse momento, que envolve 10 projetos, ele nasce da minha tese de doutorado, defendida em 2022 pela Universidade Tiradentes, em Sergipe. O programa se intitula, Programa de Atendimento a Meninas, Adolescentes de 12 a 20 anos de idade, cumprindo medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, em parceria com o Grupo ELAI, que é o Grupo de Pesquisa Educação, Linguagens, Linguísticas Aplicada e Ensino. E também não podemos deixar de citar a nossa casa de trabalho, a Universidade Federal do Acre. Como citei agora há pouco, o nosso programa se constitui de 10 projetos. Dentre eles, o Lugar de Fala de Jovens Infinitas, que trabalham o empoderamento da leitura e da escrita pela ótica dos multiletramentos. E nesse momento eu não posso deixar de citar a brilhante participação da professora Gracinete Oliveira. Bem, nesse programa que eu trabalho, esse projeto, Lugar de Fala de Jovens Infinitas, nos meses, nós começamos em maio do ano passado e estamos até o presente data. Então, nós fizemos aqui um leve mosaico das atividades de julho a dezembro. Por conta do tempo, eu vou considerar aqui, nós vamos considerar, para analisar neste momento, as atividades do final de ano, de novembro e dezembro. As atividades de novembro, nós trouxemos, como estamos em uma perspectiva de multiletramentos, um filme Mulher Rei, que é inspirado em fatos reais, e ela trata de um reino de Daomé, onde as mulheres podiam ser o que quisessem, então, desde que elas acreditassem em si mesmas. E nós trouxemos para discussão também, depois do filme, o livro de Riana Leão, Tudo Nela Brilha e Queima, que em forma de poesia, ela fala das dores e dos momentos, de ser uma mulher preta, vivendo numa sociedade como a do Brasil. Bem, temos alguns conceitos que nos auxiliam no nosso projeto, no nosso trabalho. O primeiro é de multiletramentos, e aqui nós trazemos Coupe, Calantes e Peterson Pinheiro, 2020. Eles dizem o seguinte, que nessa sociedade multissemiotizada, de multiculturalidade, multilinguagem, é importante a gente compreender como essas linguagens funcionam, principalmente no contexto da educação. Segundo, o lugar de fala, pensado aqui pela Djamila Ribeiro. Ela diz o seguinte, que o lugar social ele não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Todavia, o lugar que ocupamos socialmente, ele nos faz ter experiências distintas de outras perspectivas. Também estamos na perspectiva de gêneros discursivos do Bakhtin, o qual diz que por meio dos enunciados concretos, nós nos comunicamos, nós empregamos sentidos, significados em contextos situados. Também estamos aqui ancorados na linguagem indisciplinar do Moita Lopes, transgressiva do Pennycook e de desaprendizagem da Fabrício. Segundo, principalmente pensando aqui na transgressiva, o Pennycook diz que o termo transgressivo está ligado às práticas de linguagem como fenômeno social construído e que se manifesta em diferentes contextos e situações. No caso aqui, no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães. Na concepção das práticas decoloniais freirianas que nós estamos aplicando dentro do Centro Socioeducativo, nós concebemos a
a interseção das práticas decoloniais através da pedagogia decoloniais de Catherine Walsh com a teoria de Freire. Nesse sentido, nós empregamos um olhar horizontal, onde nós estamos sem a verticalidade, ninguém superior, ninguém inferior, e constituindo novos saberes a partir do encontro entre nós, pesquisadores, e as adolescentes que se encontram em situação de privação de liberdade. Nesse sentido, rompemos alguns tecidos e fazemos um movimento que provoque a insurgência dessas adolescentes. Por considerarmos as práticas decoloniais freirianas, nós temos que ter uma escuta ativa, uma agência ativa, a qual as meninas, elas também participam das atividades que são criadas em torno das necessidades delas, e o diálogo reflexivo. Esse diálogo reflexivo é que movimenta, não é, as interpretações sobre o objeto de estudo. No caso, não é, tanto o filme Mulher Rei, quanto o livro da Rihanna Leão. Vale mencionar que a escolha tanto do livro quanto do filme não é por acaso. Nós estamos em um contexto em que o sistema socioeducativo em que nos encontramos, 90% das meninas que ali estão são mulheres negras, são mulheres das margens, são mulheres periféricas. Assim, entender esse lugar é por demais importante. E aí, nós fizemos aqui, nessas atividades, nós destacamos a atividade 7, a qual tem um mosaico de falas da ativista Viola Davis e frases tiradas do livro da Rihanna Leão, para que elas pensassem o que isso significa e como isso se articula com a vida real, com a vida vivida, com o sujeito encarnado, como é discutido pela Lessa. Destacamos que esse movimento de análise, de reflexão, nós sempre estamos trazendo as duas autoras, não é? Tanto a autora do livro quanto a atriz. E aí nessa fala da atriz, dessa entrevista que ela deu, essa fala para a Splash, coloca assim: eu quero e espero ter o mesmo filé mignon que uma atriz branca. Você não pode me jogar um osso como um pedacinho de carne e esperar que seja o suficiente para mim. Note-se que ali no momento, quando a gente está discutindo, a professora Salete, por exemplo, ela pegou essa frase da Viola e fez uma performance. E nessa performance foi tão vívida, foi tão importante, que as meninas, elas sentiram como se fosse a própria carne, como se fosse a própria experiência. E aí uma delas colocou isso aqui: ela é tudo aquilo que sobreviveu. Vai ser difícil, mas vou prosseguir. Então nós vemos aí essa linguagem mesmo indissociável do ser humano. E por meio desses enunciados concretos proferidos pelos gestos, pela oralidade, pelo movimento do corpo, pela escrita, elas evidenciam o desejo delas de transformar a realidade em que se encontram. Então, vai ser difícil, mas vou prosseguir. Então, vocês vejam como a linguagem, ela permite, não é, esses significados, esses sentidos outros. Nesse outro excerto, nós vemos, eu achei muito interessante a forma da escrita da Rihanna Leão. Um dia decidi ser eu e nunca mais voltei atrás. Então, assim como a vida é uma vida de altos e baixos, né, de momentos bons, de momentos ruins, alegres, tristes, ela também coloca isso na escrita quando ela inverte a ordem das palavras, né, não sai dessa linearidade, porque a vida não é linear. E aí nós temos aqui a fala da socioeducanda, quando ela diz assim: você tem que persistir e lutar pelos seus direitos, persistir nos seus sonhos, para que um dia você possa ajudar outras pessoas. E aí nós vemos aí, mais uma vez, trazendo esses aspectos, esses conceitos que nos constituem, a indisciplinaridade, a transgressividade e a desaprendizagem, elas movimentam novos olhares sobre as questões que envolvem ensino-aprendizagem das educandas, não apenas das educandas, como o agir pedagógico dessa professora, formadora, pesquisadora, que começou a observar outras questões que saíram do campo, não é? Saíram do filme, saíram do livro e foram para essa experiência delas, não é? Que elas tentaram relacionar
com o que viram e com o que leram. Vocês vão me dar licença de utilizar de um outro recurso para ampliar as letras, para que eu possa ler o que Riane Leão colocou nessa escrita. A única vez que perguntei para minha mãe se ela nunca mais se apaixonou, ela falou que o único homem em que ela confiou a deixou em pedaços. Nesse dia, uma frase me fez entender certas feridas que meu pai causou e sangram até hoje. E me perguntei quantos iguais a ele continuam desmoronando mulheres por anos a fio ou por toda a vida. Bem, em decorrência da interseção da teoria decolonial com o Freire, nós podemos perceber aquilo que a professora Gracinete já pontuou, como eu também, da questão da horizontalidade e da escuta ativa. Nós estamos ali prestando atenção no que aquelas meninas subjetivamente estão produzindo e elas traduzem isso em suas escritas. Aqui nós apresentamos em 2 trechos a escrita de uma mesma adolescente, mas nós vamos para a interpretação do sentido literal do que ela escreveu. Tá? Nesse primeiro quadro, ela mostra como o homem tem poder abusivo sobre a mulher, mas ela também mostra que a mulher ela tem o poder de reação, e ela diz para ela mesma, enquanto mulher, força a mulher. Então, rompe a barreira, fratura esse tecido de abuso do homem para com o gênero feminino, para com a mulher. No segundo momento em que ela escreve, ela coloca que o homem impõe, né, ou a vida é feita de medos, né, e que ela não pode se apegar a esses medos. Diz para ela mesmo, seja forte, para de modo astuto, perspicaz, vencer esses medos, ou seja, uma luta interior para que ela seja forte e que ela vença, vença e vença. Trazemos aqui as nossas considerações quase finais, não é? Porque o projeto ele está em andamento e nós sempre revisitamos essas questões para compreender o nosso fazer pedagógico e para onde nós iremos a partir daí. Então, consideramos o quê? O diálogo reflexivo, ele move novas possibilidades de pensar o sujeito. Os multiletramentos, eles colaboram sobremaneira para a construção de sentidos e significados sobre o próprio status quo. O lugar de fala, ele é super representativo, porque são as adolescentes que se colocam frente ao que viram, ao que leram, ao que ouviram, das imagens, dos vídeos, entre outros recursos que nós utilizamos. A linguagem é ideológica e pelos enunciados concretos proferidos por elas, elas revelam a posição em que se encontram e o que desejam para si no futuro. Por fim, apresentamos as referências que fizeram parte desta apresentação. Estamos nos despedindo, agradeço a oportunidade, é isso? Isso. E aqui estão nossas referências de contato, caso vocês tenham interesse em aprofundar um debate sobre a temática apresentada. Obrigada, gente, e nos assistam.